A tosse é mais um sintoma e um mecanismo de defesa do organismo da criança do que uma doença. Embora ela incomode muito o sono dos pais, o próprio sono da criança ou a alimentação da criança, porque começa a tossir, começa às vezes a vomitar, ela é um sintoma e uma defesa do organismo. Então, o principal característica dessa tosse é que ela não deve ser cortada pura e simplesmente. Sempre que a mamãe ou o papai perceber que a tosse da criança está muito intensa, que ela tosse muito, que a tosse perturba o sono, que a tosse perturba a alimentação, ela deve procurar assistência médica, mas já sabendo que ela não tem que cortar a tosse, sim a causa da tosse e tentar descobrir a causa dessa tosse. Como eu falei, ela é um mecanismo de defesa do organismo. Então, nessa época do ano em que a seca, o ar seco, a umidade do ar está muito intensa, tá? Nós temos índices de umidade do ar em torno de 20%, 30%, que é um índice de umidade do ar muito baixa. Essa umidade do ar muito baixa faz com que o ar tenha muita poeira e ele irrite a via respiratória da criança, principalmente a criança que respira só pelo nariz. Ela respira só pelo nariz e ela acaba irritando a via respiratória, provocando mais episódios de tosse. O simples fato de você umedecer o ar que a criança respira, o umidificador, colocar um recipiente de água no ambiente, já pode acabar com essa tosse, só pela umidificação do ar. Se essa criança persiste com a tosse, essa tosse tem muita secreção, deixa de ser uma tosse seca, precisa ser observada a causa e quando que ela tem os episódios de tosse. Então, se ela tosse à noite, se ela tosse só de manhã, se ela tosse mais à tarde, se ela tosse mais durante os exercícios. Então, é importante que os pais ou os cuidadores observem quando que essa tosse aparece e quando que essa tosse piora ou melhora. É comum as mães irem aos pronto-socorros falando: olha, essa criança não para de tossir, e durante a consulta ela não tosse nenhuma vez. Ela vai no consultório dizendo que a criança tossiu o dia inteiro, mas desde que ela entrou na sala do consultório, a criança parou de tossir. Essas tosses geralmente têm fundo irritativo ou alérgico, que pode ser que está acontecendo dentro da casa da criança, ou por exemplo dentro da escola da criança. Um tapete cheio de poeira, um pó que está saindo de alguma coberta, de algum cobertor, de alguma almofada, de algum bicho de pelúcia, isso pode estar desencadeando a tosse. Uma umidade no ar, na parede, paredes úmidas com mofo, com umidade, pode estar desencadeando a tosse. Ela saiu desse ambiente e a tosse melhora. Então, o principal alerta é que as mães e os pais não fiquem dando medicação para tosse sem o médico orientar primeiro. E procurem, quando forem à consulta, ver qual a causa da tosse e mostrar ou falar para o médico fatores que podem piorar e que melhoram a tosse. Por exemplo, a criança que tem tosse só quando corre ou quando faz exercício. Essa criança pode ter um tipo de asma que é induzido pelo exercício, que ela tem falta de ar e crise de tosse quando ela corre muito. Pode ser que ela esteja fazendo exercício em períodos inadequados do dia, em que a umidade do ar está muito baixa, então ela vai ter mais tosse, mais irritação. Então é importante que o pai leve essas informações na consulta, evite o máximo de medicar ela em casa com medicamentos não indicados, principalmente medicamentos que foram indicados pela vizinha, pela outra vizinha, por uma tia, por um parente, porque esses medicamentos não necessariamente são bons para o seu filho. Cada tosse deve ser tratada de um jeito, dependendo sempre da sua causa. E os xaropes a gente deve evitar ao máximo. Não há necessidade de dar xaropes para a criança. Provavelmente com quem eu estou falando agora tem uma coleção de xaropes em casa nessa época do ano. Tem vários xaropes. Então ela fica experimentando um, dá outro, experimenta outro, dá outro. Não faça isso. Evite de ficar dando medicação, principalmente para tosse, que como eu falei é uma defesa do organismo, à toa, uma medicação que pode ter mais efeito colateral. É muito comum a gente pegar em consultas crianças que estão tomando há vários dias medicações que são específicas para se usar 5 dias, 6 dias no máximo, no caso dos corticoides. Os vidros são grandes, a mamãe tratou uma tosse o mês passado com esse xarope, esse mês a tosse voltou, ela deu o mesmo xarope, só que essa tosse era outra causa, uma outra
a medicação tinha que ser usada e ela está usando uma medicação que tem cheio de efeitos colaterais. Medicamentos que podem fazer taquicardia, acelerar o coração, medicamentos que podem fazer tremedeira. Então, evite medicar essas crianças com qualquer tosse, sem procurar antes o médico, consultar e levar para o médico informações sobre por que essa criança tosse, quando que ela tosse, se tem algum sinal de que ela tem algum desencadeante da tosse. Então, exercício, umidade, poeira, hora do dia, local que ela tosse mais, se tem algum fator ambiental produzindo essa tosse. Então, lembrar sempre que a tosse é um mecanismo de defesa do organismo, não necessariamente ela deve ser tratada com medicamentos fortes, com medicamentos potentes, às vezes dependendo só de uma umidificação do ar ambiente.